Nesse vídeo saiba o que são doenças autoimunes, ozonioterapia, aplicação da ozonioterapia, cuide da sua saúde. Quem tem uma doença autoimune sabe o quão difícil muitas vezes é conviver com os sintomas de uma doença autoimune, porque normalmente elas são o quê? Progressivas, são limitantes, são incapacitantes. Nem todas, mas muitas delas são. Então, assim, muitas vezes também o tratamento convencional que é oferecido, que é fornecido para esse tipo de doença, também muitas vezes é limitante, é incapacitante. São tratamentos agressivos para o próprio corpo humano. Então, se você tem uma doença autoimune, se você conhece alguém que tem uma doença autoimune, esse vídeo é muito importante para você. Então, fica até o final para você conseguir pegar toda a informação de maneira geral. Eu sou o Dr. Felipe Bruel e hoje eu quero falar com vocês então sobre como nós podemos usar a ozonioterapia para o tratamento de doenças autoimunes. E um tratamento espetacular. Sinceramente, dentro da ozonioterapia, essa é a parte mais gostosa do tratamento. Porque o resultado é rápido, normalmente o resultado ele é extremamente eficaz, é muito dependente de dose, é muito dependente de você sempre estar reavaliando o paciente. Por isso que eu não canso de reiterar. É muito importante que seja feito com um profissional de saúde. O sistema imunológico é um sistema espetacular do nosso corpo. É ele que basicamente vai nos proteger contra inflamações, contra infecções, contra bactérias, contra vírus, contra fungos, contra parasitas. Ele é um sistema espetacular. Ele eu gosto sempre de comparar o nosso sistema imune como um quartel-general. É um exército ali, tem diversas divisões, uma vai agir à distância com os anticorpos, outras vai lá e vai fazer combate corpo a corpo, como aquele soldado que vai lá, corpo a corpo, lutar contra o inimigo. Esse é o nosso sistema imune. E ele consegue fazer isso de maneira extremamente específica. Isso significa que ele vai conseguir combater células ou substâncias que são estranhas para o nosso corpo. Ele olha para uma célula. Imagine que uma célula de defesa, uma célula do sistema imune, está andando ali pelo nosso sistema, pela nossa pele, pelos nossos tecidos. E fala, poxa, essa aqui é uma célula normal, essa aqui é uma normal, essa é uma própria, então não vou atacar ela. Isso ocorre normalmente na maioria das pessoas. Agora, uma doença autoimune é quando o corpo ele começa a perder essa capacidade de reconhecer aquilo que é próprio daquilo que não é próprio. Então ele olha para uma célula, muitas vezes ele vai entrar em contato com essa célula, com essa molécula, com essa proteína do nosso corpo, e não vai conseguir identificar se é algo próprio do nosso corpo ou se aquilo é pertencente a uma bactéria, a um vírus, a um fungo. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer o papel dele. Ele vai começar a atacar essa substância, ele vai começar a atacar essa célula. Isso é uma doença autoimune, é uma desregulação do nosso sistema imunológico. E aí que está a beleza da ozonioterapia. O ozônio ele é um excelente imunomodulador. Ele vai pegar esse sistema imune e vai conseguir trazer para baixo essa autoimunidade, essa hiperreatividade do sistema imune que está atacando a tua célula. A gente consegue trazer ela para baixo, fazendo com que essa autoimunidade, essa hiperreatividade fique em remissão, fique quietinha, sem incomodar a pessoa. O ozônio não é cura para a doença autoimune. O ozônio é controle, é um tratamento para manter a doença quietinha. A pessoa vai morrer com aquilo, mas não vai morrer daquilo. Não vai ter aquela progressão dos sintomas, não vai ter aquela progressão das sequelas que muitas vezes as doenças autoimunes podem fazer. Então, se a pessoa tem esclerose múltipla, tem esclerose lateral amniotrófica, né, a famosa doença ELA, se a pessoa tem Sjögren, se a pessoa tem artrite reumatoide, tem doenças inflamatórias intestinais, como o caso da doença de Crohn, retocolite ulcerativa, outras doenças que são do sistema imunológico, como doença de Hashimoto, hipotireoidismo de Hashimoto, psoríase, doenças autoimunes, o ozônio consegue fazer esse controle. Fazendo como? Aplicações sistêmicas. A gente já falou em outro vídeo sobre como que o ozônio é aplicado, mas no caso de doenças autoimunes, nós precisamos fazer aplicações sistêmicas, que basicamente é o quê? Autohemoterapia, que é fazer a aplicação pela veia do paciente ou por insuflação retal. Como o tratamento para doenças autoimunes é muito dose dependente, normalmente as dosagens são elevadas, é muito mais fácil a gente alcançar essas altas concentrações por onde? Pela veia, fazendo terapia endovenosa, autohemoterapia. Então assim, ok? Ozônio é espetacular. Nós podemos fazer ozônio para todas as doenças autoimunes? Podemos. É necessário fazer ozonioterapia para todas as doenças autoimunes? Não. Ozonioterapia é mais indicada para aquelas doenças autoimunes mais graves ou aquelas situações mais graves. A maior parte, por exemplo, de quem tem lúpus eritematoso sistêmico, a maior parte são que é lúpus moderado ou leve, que são, com outras terapias a gente consegue solucionar. Terapias como vitamina D, protocolo de Coimbra, a naltrexona, a gente consegue ter esse controle.
Agora, quando o lúpus é grave, aí a gente precisa fazer ozonioterapia. E muitas vezes a gente faz uma terapia para tirar o paciente da crise, para deixar a doença autoimune em remissão, e depois o paciente faz terapia de manutenção. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever nesse canal para que você possa estar sempre recebendo mais informações sobre a área de nutrologia, ortomolecular, modulação hormonal, terapia com ozônio e agora recentemente que colocamos na nossa clínica a termografia clínica, que é um exame de imagem, que também já falamos em outro vídeo. Tá ok? Muito obrigado, tenha um excelente dia. Olá, eu sou o Dr. Felipe Bruel e hoje eu quero falar com vocês sobre meios de se aplicar ozonioterapia, ou seja, meios de se aplicar ozônio medicinal num paciente. Mas antes de tudo, eu quero falar algo muito importante. A ozonioterapia deve ser feita por um profissional capacitado, ou seja, um médico capacitado, um dentista capacitado, para que possa se utilizar da técnica correta com aparelhos corretos. Existem muitos aparelhos de ozônio aí no mercado, existem ozonizadores de ambiente, existem técnicas diversas que estão aí por aí no mercado, mas não, eu estou falando de ozonioterapia, aplicação de ozônio em pacientes com métodos já cientificamente provados, com toda a segurança, porque o ozônio ele pode ser uma maravilha, ele pode ajudar muito na sua vida. O problema é que se o ozônio for feito de maneira errada, com método errado, uma concentração errada do gás ozônio, ele pode ser prejudicial e ele pode ser extremamente tóxico. Ou seja, cuidado, conheça bem o médico com quem você vai estar trabalhando, ok? Então vamos lá. Agora eu quero falar da primeiro e assim, o maior método que existe, acaba sendo um dos mais difundidos, que é a autohemoterapia maior, ou a grande autohemoterapia, que consiste basicamente de fazermos um acesso venoso, o médico vai lá, um enfermeiro, pega uma veia, vai se retirar de 50 ml de sangue até 270 ml. Esse sangue vai ficar dentro de uma bolsa igualzinho daquelas de hemoderivado, de quando você vai lá e doa sangue. O sangue dentro dessa bolsa vai receber ozônios. Esse sangue agora ozonizado vai ser reintroduzido pela veia do paciente. Esse é um dos métodos mais difundidos. Por quê? Porque o ozônio ele trabalha de duas maneiras. O ozônio ele pode ter reações tardias, ou seja, que você vai aplicar agora e só vai ter efeitos daqui a alguns dias, até às vezes algumas semanas, para ter um efeito cumulativo das sessões. Mas o ozônio ele também pode ter efeitos imediatos. Ou seja, você aplicou em questão de minutos, de horas, você já tem um certo resultado. Então é por isso que ele é mais difundido, pela essa capacidade que a autohemoterapia maior tem de fazer tanto os efeitos imediatos quanto os efeitos tardios. Ok? Existe também a autohemoterapia menor, ou a pequena autohemoterapia, que consiste em fazer um acesso venoso, retira-se de 5 a 10 ml de sangue, diferente da grande autohemoterapia. Dentro da seringa mesmo, o médico vai ozonizar esse sangue, ou seja, vai misturar esse sangue com o gás ozônio. Depois de um tempo, aquele sangue vai estar completamente ozonizado e vai se reintroduzir esse sangue ozonizado pela musculatura. Outra maneira de se fazer ozônio é dentro das articulações ou ao redor das articulações. Isso é muito bom para quem tem artrose, para quem tem tendinite, para quem tem bursite. Por exemplo, para quem tem uma artrose de joelho, dentro da cápsula de articulação, ali tem uma inflamação importante que está fazendo a degeneração lenta, porém progressiva, constante da articulação em si. E o ozônio vai conseguir barrar isso. Talvez não consiga reverter, mas consegue sim barrar a progressão de uma artrose. E se você fizer ao redor, que seria periarticular, ao redor da articulação, você consegue tratar vários tipos de tendinite, bursite. Para quem tem síndrome do túnel do carpo, consigo fazer na articulação do punho. Ou seja, é muito bom, dá para se fazer. E já extrapolando um pouquinho, nós podemos fazer a aplicação de gás ozônio da mesma maneira como nós fazemos periarticular. A gente consegue fazer em qualquer parte do corpo. Assim. Podemos introduzir no músculo, podemos introduzir no tecido subcutâneo, ou seja, naquela gordura que fica debaixo da pele. Com isso a gente consegue tratar infecções de pele, nós conseguimos tratar lesões de pele. Eu tenho algum parente que tem uma úlcera venosa, uma úlcera diabética na perna. Nós podemos fazer a aplicação de gás ozônio ao redor da lesão, ou seja, perilesional. Isso faz com que melhore a cicatrização, a gente consiga fechar aquela lesão e se tiver alguma bactéria, se tiver algum fungo ali que esteja colonizando, esteja infectando aquela lesão, a gente consegue matar esse parasita. Outra maneira assim, muito importante, uma maneira muito significativa de se fazer ozonioterapia é através de insuflação. Ou seja, a gente pega uma seringa de 60 ml, seringas maiores, junto com um catéter, a gente consegue introduzir em algumas cavidades. Por exemplo, bexiga, vagina, reto, e a gente consegue insuflar o gás ozônio.
Com esse método, o médico consegue introduzir uma grande quantidade de ozônio. Entretanto, uma das desvantagens que tem nesse método é que assim, dessa maneira eu vou ter os efeitos tardios da ozonioterapia e não tanto os efeitos imediatos da ozonioterapia. Então, se você quer tratar uma doença autoimune, é um tratamento mais longo, é um tratamento que às vezes a pessoa vai ter que ficar fazendo uma vez por mês, uma vez a cada 5 semanas, uma vez a cada 3 semanas, essa é a maneira mais interessante, porque é algo assim que não é tão agressivo de toda semana, todo mês, você ficar fazendo um acesso, tirar sangue, ozoniza o sangue, volta o sangue, é uma maneira muito mais simples, ok? Outra maneira de se fazer ozônio é através de bags, ou seja, bolsas. Consiste basicamente o que? Eu preciso fazer ozônio na minha mão, Felipe, eu preciso fazer ozônio no meu pé. O profissional vai lá e coloca uma bolsa, envolve todo aquele membro com uma bolsa, coloca um cano pelo qual vai estar sendo introduzido o ozônio e vai criar ali um microambiente em que aquele membro que está dentro do bag, dentro da bolsa, vai estar exposto ao gás ozônio. E aquele gás vai estar reagindo com uma camada superficial que nós temos na pele, que é uma camada que tem umidade, que tem água, ou seja, que vai reagir com o ozônio. Se tiver bactérias ruins que estejam causando erisipela, celulite ou qualquer outro tipo de infecção, vai estar reagindo. Se a pessoa tem uma lesão, tipo uma úlcera venosa, uma úlcera diabética, uma úlcera por pressão, vai estar se ajudando a fechar essa úlcera, essa lesão, porque o ozônio tem esse poder de melhorar a cicatrização, de melhorar o fluxo sanguíneo, levando nutrientes, levando oxigênio para aquela lesão. Outra maneira de se trabalhar com ozônio são a água ou o óleo ozonizado. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Todo aparelho medicinal consegue fazer água ozonizada. Ou seja, se você vai no médico, você pede fazer uma água ozonizada, ou o médico vai lá e vai lavar uma ferida com água ozonizada, ou vai fazer com essa água ozonizada, vai colocar no olho, vai colocar no nariz, vai colocar no ouvido para tratar infecções, inflamações. Qualquer aparelho que faça ozônio medicinal consegue fazer isso. Entre parênteses aqui novamente, não aqueles aparelhos que fazem a ozonização de ambiente. Eu estou falando de aparelhos médicos, ok? Agora, o óleo ozonizado não é qualquer aparelho que consegue fazer. Eu até prefiro dizer que são aparelhos industriais que fazem isso. Por quê? Porque para você ozonizar óleo, você precisa ozonizar aquele óleo sobre altíssimas pressões. Ou seja, todos esses óleos que você olha na internet, você vê pessoas vendendo em sites de venda, nem todos são confiáveis. Então você tem que conhecer quem produz esse óleo para que você possa comprar um óleo de qualidade, senão você vai estar gastando dinheiro jogando fora esse dinheiro. Uma outra maneira é o hidrozônio, que basicamente consiste em você imergir todo o teu corpo, imergir só as mãos, somente os pés, dentro de uma bacia ou de uma banheira em que vai ter uma água lá que vai estar sendo borbulhada com o gás ozônio. Isso é muito bom para a celulite, isso é muito bom para a infecção de pele, para rejuvenescimento da sua pele, tanto facial quanto corporal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.